Olá, sejam bem-vindos ao Pode Seguir, o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau. Eu sou o João Paulo Souza e esse é o nosso terceiro episódio. E se você acompanhou o nosso podcast, o episódio passado, viu que nós falamos aqui sobre a questão dos motoristas que furam sinal vermelho ou também que abusam da velocidade, né? Enfim, cometem várias infrações de trânsito e isso acaba, claro, afetando a segurança de quem trafega, de quem utiliza o trânsito na cidade. Então hoje a gente vai falar sobre essas questões envolvendo infrações e também envolvendo a segurança. E para esclarecer essas questões aqui comigo estão o diretor-geral, é isso mesmo, diretor-geral da SMTT, o Lúcio Bicauser, e também o agente de trânsito, Jean Paul Reynolds. Tudo bem com vocês? Tudo certo, né? Queria agradecer a participação, né? Agradecer meu amigo Reynolds, colega de trabalho de muito tempo. E vamos tentar aí dirimir as dúvidas que temos aí sobre trânsito para tentar auxiliar um pouquinho todo mundo. É isso aí. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um tempo proveitoso aqui. Legal, obrigado novamente pela presença de vocês. E então, como falei ali na abertura, né, a gente tem tido essa questão do excesso de velocidade e também abusos, né, no trânsito. Isso, infelizmente, acontece, né, e é papel da Guarda de Trânsito de fazer essa fiscalização. Então, eu quero começar já perguntando para vocês como é que funciona esse trabalho de fiscalização, porque tem essa crença popular de que, porque a Guarda de Trânsito só quer saber de multar, a Guarda de Trânsito só quer multa e tal. Mas não é bem assim, né? A Guarda de Trânsito faz um papel fundamental na organização no papel no dia a dia da cidade, né? Iniciar, Lúcio, como usuário, depois eu falo com o fiscalizador. Essa é uma situação peculiar, né? Fiscalizar sempre é uma função ruim, né? Para quem está sendo fiscalizado, né? Eu sempre gosto de fazer uma comparação com a nossa casa, né? Com a nossa residência, que quando a gente é fiscalizado pela mãe, quando é pequenininho pelo pai, a gente já não gosta, né? Isso que a gente ama eles. Sim. Imagina por um terceiro, né? Que vai fiscalizar nós. Então, é uma obrigação, né, do agente de trânsito. Lógico que tem outras obrigações ali, desde já orientar, cuidar, né? A gente gosta sempre de imaginar que a própria fiscalização, se a gente for considerar o que pode acontecer com a falta dela, a gente acaba, né, nos colocando no lugar de salvadores de vida muitas vezes, né? Porque é um embriagado, de repente, às vezes que deixou de causar um acidente, é um excesso de velocidade de uma pessoa que foi reprimida naquele momento que talvez ela ficou descontente, mas ela deixou de causar um acidente, atropelar uma outra pessoa, ou até mesmo acabar se envolvendo. Então, a fiscalização é talvez uma coisa que, a princípio, parece, né, ser um malefício, mas com certeza, né, a gente consegue perceber a amplitude e os benefícios dessa fiscalização sempre. Como diz o Lúcio, toda a situação de abordagem, de fiscalização, ela é estressante para quem faz e para quem está sendo abordado. Então, não é uma coisa que a gente gosta de fazer, mas é um mal que é necessário. Até porque, fora do horário de trabalho, nós também somos usuários, né? Nós estamos no trajeto casa, trabalho, mercado, escola, filhos. Então, a gente, com certeza, se coloca assim no lugar do usuário e a gente entende a situação, mas como diz o Lúcio, esse tipo de ação pode evitar tranquilamente alguma coisa mais grave lá na frente. Sim, com certeza. Essa questão então, como eu falei antes ali, né, tem essa crença da multa e tal, mas também eu já cansei de ver várias vezes guarda de trânsito abordando o motorista, eu já fui abordado para orientação, sabe? Tipo, não cada vez que a pessoa pensar, pronto, o guarda me parou, agora eu vou ser multado. Não é bem assim, né? Às vezes o guarda, ele também faz esse trabalho de educativo, né? Dizer assim, complicado. A questão de orientação, primeiro assim, a gente tem que ter uma certeza que a orientação ela é fundamental, né? Mas ela é uma situação que a gente deve fazer antes da infração ocorrer, né? Sim, claro. Porque isso é muito comum. Por exemplo, eu estou numa rua né, no começo da Beira-Rio e eu vejo que está vindo um caminhão, uma carreta, e aquele caminhão não pode passar. Eu vou indicar que ele não passe naquela rua, né? Então eu vou orientá-lo, né, a fazer um outro trajeto, pois logo à frente estará cometendo uma infração e assim, né, acabará, né, não prejudicando o trânsito, que é o primordial nesse momento ali. Mas e outros casos muito interessantes de orientação que a gente acaba tendo e curiosos, né? Exemplo, muito tempo eu trabalhei como guarda de trânsito de bicicleta em Blumenau. Bike patrulha. E
E uma situação muito atípica que o meu grande amigo, até mandar um abraço para ele, o Thiago, que ontem era aniversário dele, uma situação de uma senhora que foi tentar estacionar o veículo, e estacionou um pouquinho longe do meio-fio, e aí nós fomos orientar, pedir para ela que ela estacionasse um pouco mais perto, né? Então, a senhora pode estacionar, né? Tá um pouquinho longe. Ela saiu do carro e a gente orientando, não, bota um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Ela foi lá e botou o carro na mesma distância que estava anterior. Ela perguntou, ficou bom? Se não, acho que dá para melhorar, tenta mais uma vez, né? Ela saiu, foi lá, botou o carro, e a gente orientando, ela falou, botou o carro na mesma distância anterior. Ela perguntou, tá bom? Não, ficou ótimo, senhora, tá ótimo, pode deixar aí que tá maravilha. Faz parte isso também. Eu entendo, senhora, eu também tenho essa dificuldade com baliza. Mas é uma questão de orientação de coisas pequenas e maiores que acabam acontecendo no nosso dia a dia mesmo, né? Então, não, se for para contar histórias aqui, a gente vai passar dias e dias, né? Essa questão da orientação, como diz o Lúcio, também é uma coisa muito peculiar, porque o código ele é incisivo, né? Ele diz de que quando o agente visualiza a infração, o auto deve ser preenchido. Então, não é uma escolha nossa, a gente está aí para que apliquemos a lei. Sim. Mas existem, claro, algumas situações, né? Na questão de humanidade mesmo, que a gente tem que orientar, acompanhar e seguir até o final daquela pequena missão ali, né? Tem um pouco a ver também, né? Desculpa ali, mas é um pouco a ver com o tratamento de isonomia das pessoas, né? Até porque num dia uma pessoa não pode estar sem cinto e ter uma aplicação de lei ou não, e no outro dia uma outra pessoa, né, diferente desse fato, ser abordada e ter uma aplicação ou não. Então a lei ela tem que ser de forma isonômica e idêntica para todos, né? No momento que eu sou abordado numa fiscalização por um fato, a outra pessoa em outro local da mesma situação, né, tem que ter a mesma punição ou não, ou o mesmo critério de fiscalização que está tendo, né, em um ambiente anterior ou pelo mesmo fato. Então é necessário, né, que se tenha essa equidade entre todas as infrações. Mas é realmente um pouquinho mais... Sim. Isso acontece muito de cidade para cidade, né? Tem muita gente que vem de Timbó, Romerode, e aí comete uma infração aqui, não, mas lá ninguém fala nada, né? Mas é que também lá não tem uma fiscalização tão presente quanto a nossa aqui, talvez, com o número de agentes, né? Mas a gente encontra essa dificuldade também, né? Sim, sim. Mas às vezes, eu digo também, às vezes pode acontecer de situações que elas não necessariamente são uma infração, mas que ela, sei lá, pode causar alguma ameaça para segurança, sei lá, alguma coisa, alguma situação assim. Isso também deve acontecer no dia a dia, né? Não, claro, né? Esse cuidado, né? Esse zelo que a gente tem que ter pelo trânsito e tudo mais, na questão de orientação, às vezes até do melhor caminho, né, a ser seguido, dos cuidados que a pessoa deve ter. Muito comum a gente ser abordado para esclarecer algumas dúvidas, né, um jeito mais seguro. E aí até muitas vezes, mesmo não tendo uma legislação específica, as pessoas acabam se convencendo pelo fato da direção defensiva, né, dos cuidados que ela tem que ter para evitar os acidentes. Então isso acaba também gerando muitas dúvidas e muitas orientações a esse respeito, com certeza. Melhor. Você falou sobre a questão da rota, né? De às vezes uma orientação de caminho para a pessoa e tal. Outro trabalho da guarda que também vocês fazem todo dia é justamente auxiliar nessa, né? Às vezes ajudar onde o trânsito fica num determinado horário de pico, por exemplo. Às vezes todo dia estão ali perto da prefeitura, aqui na Beira-Rio, fazendo, né? É claro que nós não somos onipresentes, né? Nós não estamos em todos os locais que necessitam. Gostaríamos que sim, né? Que nós... mas enfim, a gente faz o que pode com o que tem hoje. E até na questão da orientação e do pessoal que vem de fora, eu queria enfatizar, né? Principalmente na questão, por se tratar de uma cidade turística, muitas vezes vem um ônibus todo tamanho pela Rua 15. A gente não vai abordar e já vai notificar, a gente vai acompanhá-lo até onde ele quer ir. Essa é a orientação que a chefia da guarda, que a diretoria da GM tem em acompanhá-los até o destino final deles ou até na saída da cidade, para que tenha essa boa impressão do povo que a gente tem aqui, né? Porque tem muita gente que reclama da indústria da multa, mas é uma fatia muito pequena de Blumenau que comete infrações. É uma fatia muito pequena. Né? Então nós temos realmente que dar esse respaldo, né? Então, hoje, esses locais, até pré-selecionados, muitas vezes por reuniões e
de verificações através do CCO, Secretaria de Planejamento, outras secretarias ali que acabam, né, verificando onde a gente acaba podendo colocar um guarda de trânsito para auxiliar e ajudar, né? E em algumas ocasiões é para não trancar cruzamento, e outras O que é o pra, básico, né? O que já seria o básico do condutor, né? e outras é para a gente orientar ali, de repente, né, dividir um pouquinho o trânsito, né, de uma forma melhor. Mas eu percebi do quê? Que o trânsito ele é muito dinâmico. Em muitas ocasiões, realmente, a gente, né, imagina que vai acontecer tal fato, né? E por uma situação inesperada, né, acaba acontecendo outro. Semana passada mesmo, né, a gente teve, em 2 dias subsequentes ali, situações de caminhões quebrar, né? Uhum. Próximo à prefeitura e tudo mais. E aí todo aquele planejamento que se tinha acaba, né, se tendo que ter uma válvula de escape para aquela situação. Então, esse dinamismo acaba tendo essa necessidade de agentes de trânsito nesse local. Tem que ter o plano B e o plano C já, né? Com certeza. Legal. No planejamento, né, da nossa cidade, que a gente tem as mesmas ruas há muito tempo, né? Então, a gente tem Rua 7, tem a Rua 15 de Novembro, né? Isso no centro da cidade, mas fora desses eixos centrais, a gente também acaba tendo vias, né, muito antigas ainda, com tamanhos específicos e tudo mais. E a quantidade de veículos que a gente tem hoje e fluidez ali, ela acaba sendo muito maior do que a própria via comporta, né? Até para ilustrar o que você está falando, em 2001 nós tínhamos 90 mil veículos registrados na cidade. Hoje nós passamos de 280 mil tranquilamente. Então a complexidade é muito maior, né? E o que daí vem, né, em consonância aí com a solução desses problemas, que é o transporte público, né? O transporte de massa, sair um pouquinho desse transporte individual ou algumas outras alternativas de transporte que a gente possa ter, né? É sempre interessante. Mas, observem bem, né, Lúcio? Numa via, num horário de pico, onde nós temos vários carros ali naquela via, pode olhar que mais da metade deles tem um ocupante só. Tem um ocupante só. Por essa... Agora eu vou fazer aqui uma conta que o secretário até falou, mas a minha memória, já falou no outro episódio, mas a minha memória vai me falhar agora. Que é praticamente um carro por habitante, né? Não chega a dar um, mas se for por essa, acho que tem, por essa conta, né? É isso, né? 200 e tantos mil veículos para 300, ou a cada habitante que possa dirigir um veículo, né? Sim. Porque acho que estamos chegando aí no censo aí para 400 mil pessoas, parece, né? Mas é basicamente isso que a gente tem de veículo, sim. É demais, né? Pouco espaço para uma quantidade muito grande, e não temos dúvida que no futuro próximo nós vamos ter que modificar essa nossa cultura, talvez, né? Podemos chamar assim, de imaginar que a gente vai para casa todo dia, para o trabalho todo dia com o nosso carro individualmente, né? E não compartilhe o espaço de uma maneira diferente, né? Então, transporte público está aí para isso, né? Corredores de ônibus estão aí para isso, outros meios de transporte, bicicleta, né? E agora cada vez mais tecnológico, também estão vindo auxiliar essa mobilidade urbana. Mas, né, hoje a gente ainda vê que o incremento e a cultura, né, do carro, ela ainda está muito grande na cidade e acaba, né, sendo até mais difícil de gerenciar até o fluxo de veículos. Porque é uma cultura do brasileiro, né? O carro é uma extensão do ego dele, né? Então, a partir do momento... Até tem algumas situações de rua que são dificultosas, quando nós temos, acho que é a segunda maior número de infrações, que é a falta de licenciamento, né? É isso, né, Lúcio? Sim. Então, a partir do momento que o condutor está ciente de que ele foi abordado, que uma notificação vai ser feita, que o veículo dele provavelmente vai ser levado ao pátio, ele fica transtornado, né? Então, que vai ficar sem o carro. Que vai ficar sem o carro, pelo menos naquele momento. Sim, claro. Ele pode imagina se for uma sexta-feira, ele vai conseguir tirar o carro só na segunda-feira. Então, pensa, é uma situação totalmente estressante. Então, para ele se desvincular até do veículo dele como meio de transporte e se utilizar de outro meio, vai ser complicado implantar essa cultura. Nós vamos ter que pensar realmente na educação do que estão vindo agora. São os mais jovens, né? Sim. Então, aproveitando que falou sobre a questão de uma das principais infrações, vamos entrar nessa questão. Quais são as principais que estão no topo do ranking das infrações em Blumenau? Interessante, né? A gente fez uma análise aí até... esse também é um outro dinamismo que acaba acontecendo com o trânsito,
porque a sociedade às vezes acaba moldando até a própria fiscalização. Uma das infrações que a gente mais acaba hoje, né, verificando é a situação dos corredores de ônibus. E a gente pega esse número 5 anos atrás, praticamente não se tinha nenhuma infração de transitar no corredor de ônibus. E nos últimos 3 anos é uma das infrações assim que subiram demasiadamente, né? Uhum. E acaba acontecendo essa fiscalização porque na própria ouvidoria da secretaria a gente acaba tendo muita solicitação e pedido para essa fiscalização. Então acaba focando realmente muitas vezes nesse ponto, porque a sociedade nos pede que seja, né, ou se tenha esse cuidado para fiscalizar essa situação. Uma outra situação muito comum é conversão à esquerda, também, que não se tinha muito, mas com as possibilidades ali da Rua General Osório e tudo mais, as pessoas começaram a fazer essa solicitação também, e o foco acaba, né, mais ou menos convergindo para aquilo que a sociedade está necessitando naquele momento para o trânsito. Então, né, esse dinamismo acaba a gente reparando no número de infrações, ou naquelas, né, que acabam ocorrendo mais ou menos. Uhum. Então é interessante que nem sempre todos, né, elas vão lá todos os anos, são as mesmas infrações. Sim. Né? Ou sobre a questão do corredor de ônibus, essas multas elas são mais porque o pessoal quer cortar caminho, porque se não tinha, porque os corredores já existem há um bom tempo, né? Então quer a uma falta vantagem, de paciência, a falta de paciência, é o sair muito em cima do horário. Então a gente sempre comenta, se for sair de carro, sai um pouco mais cedo. Né? Ainda mais com esse período de escolas, né? Quando vem as férias escolares, pode sair um pouquinho mais tarde, dorme um pouquinho mais, mas agora sai um pouco mais cedo, porque a pessoa ela se depara com aquela fila, né, de 2, 3 pistas e acaba ficando sem tempo, sem paciência e acaba se utilizando do corredor, né? E é uma infração que realmente a gente recebe muita denúncia, a gente recebe muito pedido para que realmente seja fiscalizado de forma mais contundente. E assim, a gente tem visto aí também, porque depois da pandemia mudou muito, né, algumas situações, né? A percepção das pessoas, porque se tem uma coisa que talvez, não vou dizer que melhorou, né? Mas que as pessoas acabaram tendo uma fluidez melhor no trânsito porque tinham menos veículos durante os últimos 2 anos, 2 anos e meio. Verdade. E por que tinha menos veículos? Por vários motivos, né? As pessoas não trabalhavam remotamente, né? Os períodos escolares também não funcionaram da mesma forma. E assim, o primeiro realmente início do ano, com todas as pessoas trabalhando depois da pandemia, foi esse. Então, a gente percebeu agora nessa chegada agora de escolas e tudo mais agora nesse mês, realmente foi um grande fluxo de veículos transitando ao mesmo tempo, coisa que tinha passado despercebido nos últimos 2 anos. Né? E talvez as pessoas até desacostumaram, e aí os horários já não precisava mais acordar tão cedo, né? Já não precisava mais se adaptar tanto, que agora vai ter que voltar àquela rotina, não do ano passado nem do ano anterior, de 3 anos atrás talvez. Né? Verdade, se desacostumaram até no trato interpessoal mesmo, né? Sim. De tu lidar com o cara que tá no carro do lado, né? Então, às vezes, vai lá, vai sinalizar que dia vez, o cara não dá, já dá um bate-boca ali, que a gente percebe isso todos os dias, né? Então, realmente, foi uma mudança drástica, né, Lúcio? Pós-pandemia aí. Isso a gente percebe tanto no trabalho quanto quando a gente está dentro do carro, né? Quando estamos dirigindo, essa percepção também ficou muito semelhante, né? Então, nos últimos porque tu chega num lugar hoje, tu não sabe se tu vai se cumprimentar na mão, ou no soquinho, ou no cotovelo. A gente ainda não se readaptou a essa nova realidade, né? Sim. Agora tu já tá um pouco, né? Já tá começando a ter um pouco mais de normalidade, realmente, mas ainda tá período de adaptação. Mas o trânsito também, né? Sim. Né? As pessoas no trânsito estão nessa readaptação, né? Sim. Então isso está acontecendo, mas, né, é esse dinamismo aí que a gente estava comentando do trânsito, né? O trânsito nada mais é do que muito reflexo da sociedade, né? Até a impaciência que hoje que acontece no trânsito tem um pouco a ver com a impaciência que a gente leva no nosso dia a dia, né? A gente tem curtos períodos para fazer qualquer coisa, né? Sim. E aí no trânsito acaba refletindo aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Não é diferente. Fica cada vez mais curto o período do trajeto, né? Que a pessoa, né, tenta chegar mais rápido e
Não tem como. E o trânsito, né, eu talvez não consiga evoluir tanto quanto a tecnologia que evolui, né? Porque, né, então a gente acaba tendo algumas situações na nossa vida que melhoraram bastante nesse negócio, né, de rapidez, agilidade, né? E o trânsito talvez não consiga evoluir nessa mesma velocidade. E aí a impaciência que tem lá traz para dentro do trânsito, acaba causando um pouquinho mais de dificuldade. Sim. Falando em tecnologia, um aliado nossa extensão do braço, que é o celular, também causa bastante infração. E acidente, né? Que é o principal que se quer evitar também, né? Que é acidentes e, né, o celular também está nessa lista aí das infrações. Sim, com certeza, né? Acho que Renos aí que fiscaliza um pouco. Mas essa é a infração que mais tem, né? Hoje é conduzir registrando. E essa é uma infração interessante, até para falar um pouco do histórico, já que a gente tem um pouquinho mais de tempo aqui, né? Porque era uma infração que, quando surgiu o Código de Trânsito, falava só em utilizar o telefone celular. Porque o telefone celular, para nós lá, né, quando surgiu o Código, no que tijolão, é de 1997, já foi uma sorte o Código de Trânsito ter previsto o telefone celular, porque em 97 mal se tinha o telefone. Era para falar e para ouvir, isso, né? Então, essa infração do celular lá, originária do Código de Trânsito, ela considerou somente utilizar o telefone celular. Em 2014... Que era uma multa média, né? Que era uma multa média, né? Em 2014 teve que vir uma nova, né? Um novo artigo, desmembramento, né? Dizendo que, além de falar no telefone celular, ou de utilizar, teria que agora ser proibido manusear o telefone celular. Para quê? Para contemplar também uma dificuldade muito maior, que é o smartphone. Então as pessoas deixaram de utilizar o telefone como telefone e hoje utilizam como smartphone. O que já era um problema para o trânsito, né, na situação de riscos e tudo mais que as pessoas tinham, porque naturalmente quando tu está, né, utilizando o telefone falando com alguém, mesmo que tu esteja, né, olhando, tu não está prestando atenção. Isso no dia a dia, né? Você pode estar pagando uma conta para passar o cartão. Na hora que tu vai pagar uma conta, tu está falando no telefone, tu pede um momentinho para poder prestar atenção no que tu vai fazer. Sim. Imagina dirigir, né, se a gente vai conseguir ficar atento a todas essas situações. É impossível. E agora com o smartphone piorou, né? Porque além da atenção, da desatenção, a pessoa nem está mais visualizando, né? Porque agora a gente olha para baixo para ficar mexendo. Então, o que era ruim, que era falar no telefone, já tirava muita atenção das pessoas. Hoje, com a integração aí do smartphone na vida da pessoa, né, e acabou sendo muito mais ampla, né, acaba acontecendo, né, da distração e a falta de visualização. Né, e a gente vê alguns acidentes absurdos, né, que a gente, né, é pela desatenção completa. Pela anulação completa de espaço e tempo que ela está ali, né? E o que muita gente não sabe, Lúcio, também é bom a gente tocar nesse assunto, é a questão de quando estiver parado no sinal. Também não pode a utilização, porque retarda a saída do veículo quando o sinal verde. Né? Não é incomum, né? Não é comum o agente de trânsito tá ali, tá tentando auxiliar o trânsito, chamar o trânsito, dá, né? Exatamente. Aquela Chamou fluidez. aqui no braço, no apito, e a pessoa tá aqui no celular. E aí o trânsito não anda, né? A pessoa não e tem é celular. notificada, mas eu estava parado. Não, senhor, estava em marcha interrompida, continua fazendo parte do trânsito. Mas isso acontece daí, né? Num tempo do semáforo, depois acontece no outro. Isso em efeito, né? Cascata aí, no final do dia, né? É uma fluidez ali grande de trânsito que vai se ter, motivado às vezes por pequenas coisas, né? E a pessoa pensa, mas por que tem tanto fluxo de veículos aqui? Por que, né, tanta fila? Muitas vezes por pequenas coisas causadas, né, constantemente, acaba gerando um problema no trânsito no final do dia. Sim. Né? Então, isso influencia muito na sincronia do sistema inteiro, né? Como semafórica, né? Então, a partir do momento que alguém ali ficou desatento, já tem um segundo que ficou, isso influencia totalmente em todo o sistema de semáforo, né? Causando essas filas, causando esses atrasos, né? Se faz todo um cálculo, todo um estudo para que se tenha a sincronização, qualquer vez ou momento que alguém, né, fugir daquela sincronização pode atrapalhar um pouco esse estudo e aquela análise, né? Então acaba interrompendo muito e acaba fazendo bastante diferença.
E aí que vem a diferença de ter o guarda de trânsito presente Sim. ali, que a gente fala de orientar. A presença dele acaba muitas vezes inibindo e deixando até a pessoa um pouco mais atenta, né? A pessoa, tem um guarda ali, ela, não, aqui eu já vou, né? A hora que abre o semáforo, ela já anda, né? Então, né, acaba dando uma fluidez maior mesmo pela presença do agente de trânsito. Então, muitas vezes poderia ser feito de outra forma, mas o agente de trânsito no local acaba, né? Dando essa elucidação ali para a situação e acaba dando até um pouco mais de fluidez. Mesmo com as câmeras junto ao semáforo. Sim, mesmo com as câmeras. Que se a pessoa não está olhando nem para o semáforo, imagina para a câmera do lado. Imagina. Mas as câmeras enxergam, é bom ficar lembrando. Tá vendo? É bom ficar ligado. Não, mas essa questão falou realmente é uma coisa que todo mundo meio que virou também uma coisa. Não, mas é que eu tô aqui no semáforo, parou, eu vou olhar rapidinho. Continua também não sendo pode. infração, tá? Vamos reforçar que não pode. Mas não é incomum, né? Sim, todo sim. mundo aqui já, de repente, que utilizou o telefone, sei lá, porque acha que é rapidinho, quando olhou para cima, o semáforo já tinha aberto ou ganhou uma buzinadinha de alguém de trás. E aí se acabam se utilizando do smartphone em todas as funções que não pode e se esquece da que é possível, que é como o GPS. Né? Para auxiliar, né? Para auxiliar. Né? Nesse caso, para GPS é permitido. Se permite. Tá. Legal. Até porque também, por exemplo, o motorista de aplicativo deixa ali para olhar o GPS. Tá? Legal. Vamos entrar então falando sobre a questão da segurança envolvendo velocidade, né? Também é uma coisa que, como a gente falou no episódio passado, e também o secretário Alexandre estava aqui e falou sobre a questão dos controladores de velocidade, né? Os aparelhos de fiscalização que vão ser instalados na cidade, né? Infelizmente a gente teve um aumento, né, desse tipo de ocorrência de abuso de velocidade, e esses equipamentos eles vão vir para auxiliar, né? Na questão de velocidade eu acho engraçado até a nossa cidade, né, Lúcio, que se reclama tanto de filas e de trânsito parado, porém eles conseguem desenvolver alta velocidade e acabar se envolvendo em acidentes mais graves, né? Botando em risco a vida dele e de outros, né? Então, na verdade, isso acontece, né, em algumas situações aqui. E eu acho que de início eles devem pensar numa compensação do tempo que ficaram numa fila, do tempo que perderam no trânsito e acabam desenvolvendo essa velocidade nas vias, né? E isso era um problema muito grande, principalmente antes de 2015, onde nós não tínhamos fiscalização eletrônica. Nós tínhamos aí um número de 61 óbitos no ano de 2014, com a implantação de radares e medidores de velocidade. Isso. Medidores, controladores de controladores, velocidade. Lombada eletrônica, para o povo entender. Nós baixamos de 61 para 21 óbitos ano. Então foi um número bastante expressivo num espaço de tempo de um ano, né? E por incrível que pareça, Lúcio, as multas de caráter gravíssimo, as velocidades mais altas, que acima de 50%, eram mais recorrentes nas lombadas eletrônicas do que nos radares móveis. Ela acontecia mais onde o pessoal já sabia que tinha, que visualizava de longe, era onde tinham as maiores ocorrências. Nessa questão de velocidade, né, até para a gente ter um cuidado, eu também trabalho com educação, né, além da Escola Pública de Trânsito da própria Secretaria, da SMTT, eu trabalho com autoescola já há muito tempo. Mas o meu instrutor, toda vez que tem que renovar. Mas é uma situação que eu sempre coloco para os alunos, né, que naquele momento ainda estão iniciando a carteira e eles têm menos habilidade do que as pessoas que já estão dirigindo há mais tempo. E é uma coisa simples para você não ter nenhum acidente ou sinistro hoje, né, grave no trânsito. Todo acidente grave ele tem uma coisa em comum: velocidade. Tu não vai, dentro do teu carro, se envolver num acidente ou com alguma gravidade maior se você estiver numa velocidade adequada. Então, todos os acidentes que você verificar que vai ter alguém ferido, alguém machucado ou vir a óbito, é quase que comum ter o princípio básico da velocidade. Eu sempre digo que você não quer, entre aspas, morrer no trânsito. O princípio básico é você não atingir uma velocidade inadequada, ou seja, não exceder o limite de velocidade, somado a um outro fator, que é ultrapassar em local proibido, que nas vias urbanas não é um grande problema, porque, na verdade, ultrapassar em local proibido nada mais é que a soma de velocidades. Então, acaba voltando ao princípio inicial de que a velocidade é o que mata no trânsito.
Então, a gente vê grandes acidentes na rua 15 de novembro. Soma de velocidade fala do veículo que está sendo ultrapassado porque tu está ultrapassando? Não, quando eu bato Porque de a frente com outro matemática- veículo, né? Aí eu me... Eu bato- Ou com um ponto fio que é que eu, fixo, né? eu ultrapasso. Entendi. Quando eu faço uma ultrapassagem, normalmente eu já estou excedendo o limite de velocidade. Mas, né, uma ultrapassagem que deu errado, eu vou bater de frente com outro veículo. Ou seja, né? Entendi. Eu vou acabar tendo a minha velocidade somada com o veículo que está vindo na pista contrária. E aí a gente vê as maiores gravidades de acidentes são esses, normalmente em rodovias. E aí é gravíssimo, né? E aí a gente vê, né, óbitos, pessoas mutiladas, machucadas demais nessa situação. E outra velocidade. Eu sempre falo, na rua 15, quantos óbitos a gente tem? Quase nenhum. Por quê? Porque a velocidade é baixa. Né? Onde em Blumenau a gente vai ver acidentes mais graves? Onde a velocidade é excessiva. Então é preponderante que as pessoas que dirigem devagar, as pessoas que, né, respeitam o limite de velocidade, não causam acidentes, né, de alguma gravidade. E não vão precisar se preocupar com nenhum tipo de fiscalização. Fiscalização, Então, exatamente. mas antes até da fiscalização, né, é essa percepção que a pessoa tem que ter. A preocupação dela é assim, eu não quero, né, me envolver em algum acidente grave. Beleza, cuida com a velocidade, ótimo. Né? A tua velocidade estando adequada, né, além de eu ter tempo de reação e tudo mais, mas mesmo que tudo dê errado, tudo, né, eu fiz tudo para dar errado, mas eu estava na velocidade adequada. O acidente vai ser, né, muito mais tranquilo do que uma velocidade excessiva. Verdade. Então, esse é um princípio básico lá dos habilitados quando a gente chega lá na autoescola. E sobre a questão ainda dos radares, né? Tem uma... Aí é um mito dos 10%, né? Não é 10%. Como é que funciona essa questão da velocidade do que é permitido de ser ultrapassado ali do equipamento? Então, a velocidade ela é medida por um equipamento, e esse equipamento ele é homologado pelo Inmetro. Todo mundo conhece, né? E anteriormente a regra era o seguinte, o Inmetro vinha fazer aqui uma aferição, e dentro dessa aferição dele era se dada uma margem de erro, né? Então, em cada equipamento. Isso foi modificado em 2009, já há algum tempo, e o Inmetro fez vou chamar aferição generalizada, né? Dizendo que os equipamentos hoje teriam 7 quilômetros. Então, quando a gente passa em algum equipamento medido, né? Tem que pegar 7 quilômetros daquilo ali, diminuir, e daí vai ser a velocidade considerada, que é uma margem, uma tolerância, uma margem de erro do equipamento. Não é que a gente pode dirigir acima da velocidade, é que o equipamento ele tem uma possibilidade de ter alguma aferição menor ou maior, uma variação. Variação climática, variação de temperatura, então eu tenho esses 7 quilômetros, né, de margem de erro do equipamento. Margem de erro. Aí o usuário reclamava, mas eu fui multado 1 quilômetro a mais do que estava na lombada. Não é isso, que você passou a 58, então numa via limite de 50 por hora, você só vai ser notificado a partir de 58 por hora. Né? Porém, a velocidade real aferida é de... Considerada e acaba 58. confundindo isso, né? Muitas vezes, porque na autuação vem velocidade medida, vai vir lá descrito 58, Exatamente. velocidade considerada 51 e a velocidade da autuação 50. Então vai vir as 3 velocidades para a pessoa no auto de infração. E aí a pessoa diz, mas como que eu passei 51, você tem... Não, a velocidade medida é 58. A velocidade considerada é o 58 menos 7. E aí a velocidade da via é 50. Exato. Então 58 menos 7 vai dar 51. Aí o usuário vinha com a multa na mão e dizia, mas no meu carro estava marcando 55, aqui deu 50. Mas o velocímetro do carro do senhor não foi referido pelo Inmetro. Né? Então não tem essa precisão, né? Ela é aproximado. Mas baseado nisso, até dentro dos equipamentos que a gente vai ter em Blumenau, os medidores ou as lombadas agora, para evitar que essas velocidades elas sejam, né, excessivas, né, e diminuir esse número de acidentes, é interessante que a maior parte dos nossos equipamentos eles vão vir com display mesmo, né? E é interessante porque os condutores em si, quando eles verificam a velocidade numa lombada eletrônica e vê o display ali, normalmente eles percebem que a velocidade é aquela realmente, né? Não acaba tendo essa discussão dizendo, meu velocímetro está diferente daquilo ali. Então, esse cuidado também se teve, né? Para essa situação agora de fiscalização de velocidade, de contemplar todos os locais possíveis
com o display para que a pessoa, o condutor, naquele momento já seja até educada, né? Sim. Porque ela passa ali, ela percebeu, eu passei acima da velocidade. E realmente ela pensa, como eu tô pisando demais, né? Talvez eu tenha que tomar um pouquinho mais cuidado. E a partir daquele momento ela já começa a dirigir numa velocidade mais segura para todos, né? Até porque quando a gente tá dentro do carro, a gente não imagina o perigo que é para quem tá fora, né? Porque eu, né, me acidentar dentro do carro talvez a 50, 60 km por hora, não vai ser um problema para mim. Pela carroceria, pelo cinto, pelo airbag, pelo todos os equipamentos que eu tenho. Mas para quem tá fora do carro, 50 km por hora pode ser, né, algo muito sério, muito grave. Então, quem planeja, quem pensa no trânsito, tem que pensar no todo. Não dá para pensar só para quem está dentro do carro. Vai ter o ciclista, vai ter uma pessoa de idade, vai ter criança, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado e lembrar, na hora de acelerar ou não o veículo, que tem outras pessoas envolvidas no trânsito que não só eu que estou dentro do carro. É só respeitar o que tá na placa que não tem erro, né? De preferência, né? E ainda tomar alguns cuidados, né? Não, claro. Escolas, hospitais, eu digo com relação a... mais, né? Claro. Esses são locais que não precisam nem ter um redutor de velocidade, né? Por si só, uma placa de escola, hospital, já reduza, né? Eu até um fato que eu estava me lembrando aqui, na questão de cultura, né? Depois que nós deixamos de ter esses fiscalizadores de velocidade, mas era o meu trajeto de casa, guarda e tal. Mas chegava naquele ponto, automaticamente eu já reduzia um pouquinho a velocidade, já para tomar cuidado, não tem mais a lombada, tá tudo certo, né? Mas sempre dentro do limite que a via pede, né? Legal. E aí eu vou ter que até anotei essa pergunta para não errar. A diferença entre a infração de trânsito, o crime de trânsito e a contravenção. Você pode explicar para a gente? Sim, posso falar? Deve. Quando a gente fala de infração, né, pode ser infração penal ou infração de trânsito, a gente está falando de um desrespeito à regra. Então, a gente tem um livro de regras, que é o Código de Trânsito, e quando alguém descumpre uma regra desse livro, ela está cometendo uma infração. Né? E quando a gente fala das outras infrações ali, de crimes e tudo mais, nada mais é que uma infração do Código Penal. Então a gente tem o Código de Trânsito, porém, né, o próprio Código de Trânsito veio incluindo alguns crimes de trânsito, que é o caso de dirigir embriagado, né, ou sem a habilitação. Quando gera perigo de dano, né, alguma coisa nesse sentido. E lógico, né, os homicídios, né, culposos, né, normalmente, e dolosos. Então tudo isso está incluindo como crime de trânsito. E a contravenção nada mais é do que um crime de pequeno porte, né, ou seja, crimes que pode ser punido até 5 anos. E aí as pessoas chamam de contravenção, ou seja, é um crime, só que é um crime com uma punição menor. Crime pode ser até 30 anos, o prazo máximo, e uma contravenção até 5 anos. E depois a gente tem as infrações em geral, que são as infrações de trânsito, infrações penais e tudo mais, que acabam gerando crimes ou contravenções penais. Né? Então são só situações de... até situações de agravamento, né? De tal crime e tal, junto das infrações. Eu acho até que é legal a gente explicar essa questão, por exemplo, da embriaguez, né? Ela é um crime de trânsito ou é uma infração? Quando que ela deixa de ser infração e vira crime, por exemplo? Vamos pegar essa que é a mais comum, assim, digamos. Ela começa sendo infração, né? E se gerar algum perigo, né? Então, né? Primeiro, se envolver num acidente e tiver vítima, ela deixa de ser uma infração, podendo ser um crime diretamente, né? E depois também tem a quantidade, né? Dependendo do quanto você bebe e dirige, acaba cometendo um crime. Até, né, por favor, explica melhor a parte. Mas o limite de embriaguez hoje, ele é muito... Ele existe 3 limites, né? O primeiro é até 0,05, que é o limite de uma margem de erro tolerância do equipamento. Né? Não é que a gente... É recomendado pelo fabricante. E aí as pessoas perguntam, mas quanto que eu posso beber para chegar nesse 0,05, né? Não tem uma conta matemática, não é uma conta que você faz no papel, é uma conta que não tem como calcular, porque vai depender da atividade física, do quanto você bebeu, de como você bebeu, do clima. Então, metabolismo. Tudo isso vai formar, né, a ingestão ali. Correto é não beber. Sim. Para dar zero, não beber. E aí, se beber entre 0,05 e 0,33, comete uma infração de trânsito. Infração de trânsito punido com suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Infração gravíssima, R$ 2.930. E acima do 0,33, né, que é a hora que a pessoa sopra o bafômetro, aí ela já é enquadrada num crime de trânsito, encaminhada
central de polícia, né? E tá presa. Só vai sair de lá se pagar fiança, né? Ou responder o crime depois em liberdade aí, determinado pelo juiz. Mas então a gente tem as possibilidades de ser uma infração ou de ser uma infração mais o crime, né? É interessante até chamar a atenção, porque isso acaba surgindo muita dúvida, porque muita gente acha que isso só vai ocorrer se eu fizer o bafômetro, certo? E todo mundo já nasce sabendo desse direito, e até é importante, é um direito internacional, de ninguém precisa fazer prova contra si mesmo, né? É o tal do princípio da não autoincriminação. E baseado nesse princípio, a pessoa, né, pode, né, e não tem problema nenhum recusar-se a fazer o exame do bafômetro, né, ou do etilômetro. Mas nessa imaginação ou nessa seara, a pessoa acaba pensando, beleza, não preciso fazer, não vou ser punido. Né, não vai acontecer nada comigo, né, não tenho punição alguma. Porém, né, a legislação hoje ela permite, né, algumas outras possibilidades para a gente fiscalizar. Então, suspeitas de embriaguez também enquadram a pessoa no mesmo artigo, né, decorrente do 165, e a pessoa acaba sendo punida e podendo ser criminalizado também. Então, uma pessoa que se envolve no acidente, é uma suspeita dela, né, dela estar embriagada, ela vindo fazendo zigue-zague, odor etílico, tudo isso a gente preenche no auto de infração e acaba gerando a punição idêntica a como se ela fizesse o teste acima de 0,33. Então, não existe hoje assim, uma impunidade para as pessoas que dirigem embriagadas, até porque é um risco muito grande, né? E é necessário. Então, a pessoa que efetua o teste, ok, né? O próprio equipamento vai determinar qual vai ser a punição dela. E caso ela não queira, né? Caso ela se utilize do princípio da não autoincriminação, aí sim vai ser utilizados os indícios ou não da embriaguez. Mas, de qualquer maneira, o resultado pode ser o mesmo, né? Tanto fazendo o teste ou não. É isso, Renan? Desculpa se... Perfeito. Eu tô falando com aula o professor. aqui, né? Aula. Eu agora já veio na memória umas coisas que eu tinha esquecido, que ele me elucidou. Não, né? Então tá bom. Até vindo ao encontro também na questão de infrações, de crimes, ele pode estar cometendo mais do que um num mesmo evento. No caso da embriaguez, tendo vítima, né, nessa ocorrência, ele não prestar o socorro, se ausentar do local sem prestar socorro à vítima, isso aí só vai realmente agravar a situação dele, né, nessa situação de trânsito, né, que aí já vai gerar crime. Lembrando também, né, que eu acho que vai chegar nesse ponto, vamos pegar o gancho, que é do enganar o bafômetro. Era a próxima pergunta. Não, que eu ia entrar aqui no mitos e verdades. Que a gente vê muito vídeo, chocolate, água com gás, Coca-Cola com chiclete, né? Daqui a pouco eles vão inventar alguma outra coisa. Mas o enganar, uma pessoa embriagada não consegue nem enganar uma outra pessoa. Nem ela mesma, né? E muito menos um equipamento, então não tem muito que a gente responder quanto a isso. Né? Não tem, né? O equipamento está ali, ele vai medir, a pessoa tem a necessidade. E aí é interessante até, de repente, Renos, tocar no assunto dos dois tipos de equipamentos hoje que tem para fiscalização. O passivo. O equipamento passivo e o etilômetro em si, né? Não sei se... Pode explicar. Mais uma aula agora. Não, mas a questão porque o pessoal, né, acaba vendo lá o equipamento passivo e pensa, não, aquele ali é o etilômetro. Não, né? Aquilo ali, vamos chamar assim, uma prévia, né? Uma prévia, uma peneira, né, para dar alguma substância ou algum indício da pessoa estar embriagada ou não. Então, a pessoa que... Aquilo ali pega as partículas de álcool no ar mesmo, né? Sim. Então, a pessoa só de falar próximo àquele equipamento, ele indica que tem... indícios ali, né? Indícios de embriaguez, mas, né, pode não ser. E aí, baseado naquilo ali, aí a pessoa é convidada a fazer o etilômetro mesmo. E o etilômetro é um equipamento que a gente vai soprar num canudo por no mínimo 7 segundos, porque o ar que tem que ser expelido para fazer o teste tem que vir do pulmão. Por isso que tem esse tempo todo. Por isso que um se chama até bafômetro e o outro etilômetro. O ar que tem que vir lá do pulmão, e aí por isso que a pessoa não consegue enganar, vou lavar a boca, não importa, porque o ar que a gente está querendo, ou o equipamento está querendo, é o ar que vem do pulmão. Então não tem, a não ser, né, que consiga fazer alguma coisa nesse sentido. Não adianta botar mentos na Coca-Cola, esperar explodir, que não vai resolver. Não vai. Então não... Até do termo embriaguez, né, às vezes a pessoa tomou, sei lá, um gole de cerveja e foi ao volante, foi pego e
acusou, né? A questão não é de embriaguez ser sinônimo de desorientação total, Uhum. né? A lei fala realmente fazendo uso do álcool e do volante, né? Então, mas eu tô bem para dirigir, eu tô legal para dirigir. A gente ouve muito isso, né? Nas festas, enfim, mas a partir do momento que você pegou o copinho, colocou na boca, tem álcool ali. Não julgando o que acontecia antigamente, hoje a gente acaba percebendo que melhorou muito isso, né? Eu não sei se por causa das facilidades tecnológicas, exemplo de várias maneiras que a gente tem para chegar no local, de táxi, né, de transporte público, de aplicativos de carona e tudo mais que se tem. Então as pessoas têm se adaptado bastante, né? Esse é um ponto que a gente assim, percebe que a fiscalização e a punição talvez tenha ajudado e auxiliado muito para que as pessoas, né, tenham criado uma consciência e percebido que isso é um mal, né, para o trânsito e um mal para a sociedade. Uhum. Então, eu ainda vislumbro que isso pode melhorar bastante, né? A gente acha que pode melhorar bastante, mas a gente percebe que a sociedade tem caminhado bastante nessa conscientização muito mais do que a preocupação, às vezes, com a punição. Claro que a punição chegou, né, infelizmente, foi por um caminho torto, né? Foi, em vez de vir a educação, né, pelo lado da educação para criar consciência, a punição criou a consciência nas pessoas. Mas a gente tem percebido, né? Duas formas de aprender, né? Pelo amor e pela dor, é isso? Acabou gerando essa diferenciação aí, mas acontece também, né? Também é uma maneira de se aprender. Sim, com certeza. Então, o nosso tempo tá terminando, pelo Já? jeito. Pois conversa boa, né? Vocês vão ter que voltar, então, pra gente falar mais. Mas eu separei algumas perguntas, assim, rapidinhos pra gente explicar alguns mitos e verdades, pra gente... Porque tem muita coisa que às vezes, um primo falou, o irmão do cunhado falou que pode isso, pode aquilo, não pode, e tem coisa que não é bem assim, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu coloquei aqui é trafegar com o carro batido. Isso é permitido? Não é? Qual é a regra com relação a isso? Desde que não comprometa a segurança dele e de terceiros. Uhum. Tá? Então tem que estar com a iluminação ok, para-brisa ok, todos os dispositivos, né? Lúcio, limpador de para-brisa, pneus ok, pode se utilizar. Aquela batidinha na porta não tem carros vintage, né? Que o pessoal amassa e depois passam verniz em cima, tá tudo certo. Até miojo eu já vi botar. Também? Miojo, tem de tudo. E dirigir sem camisa. Lúcio, não pode. Não é infração, não é infração, pode ser feio. É uma infração, pode ser feio. Pode ser uma má educação, depende da região que você tiver, pode ser uma coisa mais comum. Tiver no litoral, até a gente vai pegar mais gente sem camisa do que em Blumenau. Tiver no inverno, vai ficar mais estranho ainda e provavelmente tem alguma outra coisa que não seja só. Sim. Mas tem mais a ver com a área cultural do que realmente uma infração ou um problema para o trânsito, né? Sim. Pode se machucar um pouquinho mais porque o cinto pode, né? Mas não é um problema. Do sol na moto, sem camisa. Mas na motocicleta nem gosto de comentar muito porque, né, só a camisa já para mim é uma coisa muito insegura, eu acho né? complicado, sim. Já é uma situação, o risco é bem maior, né? Já deveria utilizar muito mais equipamento pensando na segurança do que somente a camisa. Mas, né, respondendo a questão, sem camisa, sem problema nenhum. Sim. Não é nenhuma infração e não traz um grande problema para o trânsito, né? Mas de chinelo não pode, né? Dirigir. Não, chinelo não pode. Chinelo tem que estar ao lado, para quem tiver de carro, tem que estar ao lado, né? E de moto, a gente também é meio complicado isso, porque chinelo também não pode, nem para o condutor, nem para o passageiro. Nem para o passageiro. Nem para o passageiro, porque qualquer desequilíbrio do passageiro atrás, ele vai influenciar na condução, não é isso, Luiz? É isso. É que o código obriga a utilizar, né, calçado que se firme nos pés, basicamente é isso, né? E não pode comprometer a utilização dos pedais. Então, né, qualquer calçado que tiver dentro disso tá ok, né? E pode ser utilizado. Mas sempre pensando na segurança, né? Repara que as infrações elas sempre caminham para uma situação de segurança. Então a infração é só, né, a questão do respeito que a pessoa deve ter pelo trânsito. Né? Não fugindo disso, vai estar transitando tranquilamente. Eu fico furioso como é que a minha esposa consegue dirigir com um salto alto daqueles que ela se firma bem aos pés, ao ponto de quase enterrar no tapete ali, não sei como consegue aquilo, mas enfim, pode. Primeiro que a gente não sabe como ela consegue andar, né? Com salto já é outra dificuldade. Beleza. E com relação ao som alto? É infração, não é? Incomoda às vezes, né? Eu acho que é mais a questão
né, de perturbação do sossego, mas é uma infração sim, porém ela tem que ser aferida com um aparelho equipamento específico. Lúcio. Não, vamos lá, né? Existe uma atualização dessa regra. Tem. Que bom, me Desculpa agora contrariar o Renes aqui. Não, que bom. Porque assim, João Paulo, só para já explicar, eu tô há 2 anos no setor administrativo. A gente se desatualiza um pouco, a gente acaba se preocupando com o material humano e ainda esquece. Mas que bom que o Lúcio, a hora que eu voltar para o extensivo, eu tô ótimo. Mas a questão é que hoje a infração só precisa ser perceptível pelo lado externo. Inclusive, fui pesquisar para vir aqui o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que agora de 2023 foi atualizado, e ele deixa específico e claro que não precisa ter um reclamante para essa situação. O guarda de trânsito presenciou, o som está isso sim, audível pelo lado externo, né, sem equipamento algum, infração de trânsito. Olha aí, ó. Tá vendo? Lembrando que não é que a gente quer cortar o barato de quem está ouvindo a música, mas a questão de ambulância, o cara não tá no semáforo aí, tá no vermelho, ambulância atrás, aquele barulho todo, ele não consegue ouvir em virtude do som alto ali. Até porque o vizinho não tem obrigação de saber também que música tu tá ouvindo dentro do teu carro. Então, às vezes não gosta da mesma música, né? Até na praia já estão proibindo som, então... nem que achei de som na praia, não pode... Mas o exagero sempre é ruim, né? Sim, o exagero sempre é ruim, vai atrapalhar o próximo, né? É sempre ruim. Mas a infração hoje é essa, né? Não é uma infração muito comum também, não é uma infração... Não é um problema para a nossa cidade, né? Mas é o que hoje a gente tem na legislação. Sim. E aí a última, pra gente encerrar, é com relação ao celular ainda, mas o celular no Bluetooth. Liguei o celular no Bluetooth do carro e tô aqui falando com alguém... Não deixa de ser celular, não deixa de estar fazendo uso. Continua sendo infração. É um pouquinho mais difícil para o fiscalizador, né, de perceber a infração, mas assim que ele perceber, a autuação é idêntica a utilizar na orelha diretamente, né, ou na caixa de som, ou no Viva Voz. O grande problema do telefone não é o telefone ou o aparelho em si, é a distração que ele acaba trazendo à pessoa. E isso independe se está no Bluetooth, no Viva Voz ou na orelha, né? Então esse é o quesito, é a distração. Então continua sendo infração. Uma infração de natureza média, mas infração também. E aí, quando percebida, punível aí de multa também. Agora... Legal. Beleza? Obrigado, gente. Pô, foi muito esclarecedor. Legal. Obrigado pela presença de vocês. Muito grato, Lúcio. Viu? Muito grato. Obrigado. Deu uma atualizada aqui, né? E lembrando que a caneca é presente para você, que agora a gente tem uma canequinha personalizada do podcast. Vocês podem levar. E estão convidados a voltar aqui pra gente... Voltaremos sim. Trânsito novamente. Agradecer pela caneca, então. Muito já valeu a pena. Valeu. Já valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. A equipe toda aqui, hein? Galera aí é fera. Daqui a pouco eles vão brigar comigo que eu já estourei o tempo. Mas vamos encerrar então, gente. E obrigado por você que ficou até aqui no final com a gente acompanhando o Pode Seguir. Lembrando que você pode assistir pelo YouTube, também pelo Facebook e também seguir as redes sociais da SMTT. Valeu e até o próximo.